Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande estar com todos vocês falando das coisas de Deus. Hoje vamos falar de uma história que vai servir para cada um de nós, principalmente nos nossos dias. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, olha, você tem que fazer. Ainda que seja errado, você tem que obedecer. E muitas são as pessoas que fazem o errado, obedecendo aos seus patrões, aos seus líderes religiosos, mas essas pessoas, elas não medem as consequências. Elas não medem as consequências. Nós vamos falar a respeito da arca. Quando Davi teve a intenção de trazer a arca para Jerusalém, então ele mandou construir um carro novo, uma carroça nova, e aí colocar a arca para trazer para Jerusalém. Até então, a intenção de trazer a arca para Jerusalém era muito boa no coração de Davi. Agora, a maneira que ele usou é que foi incorreta. E aí veio as consequências. Então eu gostaria que você, pastor, prestasse bem atenção, você, obreiro, prestasse bem atenção nessa história. Porque Davi, sendo líder, ele mandou que os seus soldados fizessem uma coisa que estava fora dos princípios da Bíblia. O que Deus havia determinado, a maneira correta que tinha que levar a arca. Que só os levitas poderiam levar a arca. E a arca era composta de argolas nas suas laterais, e aí se colocava um pau nessas argolas, uma madeira, e colocava no ombro das pessoas. Mas Davi fez o contrário. Davi, ele fez trazer a arca, só que ele mandou construir um carro e colocou a arca em cima. Então, o carro tropeçou, a carroça tropeçou, e aí um dos soldados, chamado Uzá, ele foi segurar a arca para que ela não caísse. E aí veio quando a ira de Deus se manifestou e matou Uzá. Quer dizer, então, Davi, com a intenção de trazer a arca, que era uma coisa razoável, mas a maneira era a sua conveniência. Ele queria fazer as coisas de acordo com a sua conveniência. Aí está o erro. E muitas vezes você obedece ao seu patrão. É uma coisa errada, o seu patrão manda você mentir e você mente, mas você diz ser cristão. Você diz ser cristão, mas você mente para agradar o seu patrão. O seu líder religioso manda você fazer determinadas coisas e você faz, mesmo sabendo que está errado, para agradar o seu líder religioso, o seu pastor, o seu bispo. Veja o que aconteceu com Uzá. Ele obedeceu uma coisa errada. Ele obedeceu uma coisa totalmente errada. Quer dizer, fugiu dos princípios. Não adianta, meu amigo e minha amiga, você tentar agradar aos homens e desagradar a Deus. A ira de Deus se manifestou. O que nós temos visto hoje? O que nós podemos aprender? E você vai concordar comigo. Hoje o que mais vemos são igrejas fazendo qualquer coisa para trazer as pessoas. Mesmo que fazendo qualquer coisa, que essas coisas que são feitas estejam fora dos princípios, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus ordenou. Mas não importa. A pessoa quer crescer, ela quer agradar a liderança, ela quer agradar os seus vizinhos, quer agradar as outras pessoas. Então, mesmo fazendo coisas fora dos princípios da Bíblia, as pessoas fazem. Então, a ira de Deus tem que se manifestar. E tudo isso para satisfazer ao ego de algumas pessoas, ou o seu patrão, ou o seu líder religioso. Mas Deus, meu amigo, minha amiga, ele não brinca em serviço. A ira de Deus se manifestou. Então essa história de, você faça, mesmo que esteja errado, você tem que obedecer. Que você tem que obedecer ao seu pastor. Isso é mentira, isso é ignorância, isso é estupidez, isso é manipulação, isso é idiotice. Você obedecer uma coisa que está errada, que está contrária, que é contrária aos padrões bíblicos, aos princípios da palavra de Deus. Mas o meu pastor, o meu patrão, o meu líder vai me mandar embora. Que mande você embora.
que mande você embora, mas você não vai perder a sua salvação para agradar alguém. Você não vai perder o dom precioso que Deus te deu, que é a salvação, para você agradar o seu patrão ou a sua liderança. E é isso que tem acontecido. Então, por isso que nós vemos essa feira de campanhas nas igrejas. E eu fico a perguntar, poxa, por que o Brasil está nessa miséria tremenda se as igrejas estão oferecendo o mundo, se as igrejas estão oferecendo o paraíso, se as igrejas estão oferecendo para que todo mundo seja um Bill Gates da vida? Eu não sei por que o país ainda se encontra em crise. Eu não sei por que o presidente da República e os seus ministros ainda não procuraram essas igrejas para sair da crise. Porque é tão fácil. É tão fácil sair da crise, é tão fácil ser rico, é tão fácil ser milionário. Quer dizer, não importa o que tenha que fazer. Tem que ser feito, tem que obedecer, mesmo que seja errado. Quer dizer, Davi foi o autor da ira, ele foi o responsável, ele foi o culpado por Deus ficar irado e matar Uzá. Quer dizer, Deus matou uma pessoa por causa da inconveniência, da estupidez do rei Davi. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido na maioria das igrejas, com a maioria dos pastores, com os obreiros. Talvez você, obreiro, membro, você é assim, ó. Eu sempre faço esse gesto. Você é como cavalo. Me perdoe a expressão, mas você é como cavalo, você tem um cabresto, você obedece, você fala as coisas, você julga as pessoas, você critica as pessoas porque a sua liderança mandou. Você não sabe dos fatos. Você acha que a sua igreja é santa, que a sua igreja é perfeita, que o seu bispo, o seu pastor, o seu apóstolo, ele é perfeito, ele não comete nenhum pecado. Agora, quando falam mal deles, aí eles se defendem. Mas quando eles falam mal dos outros, aí é bonito. Aí todo mundo gosta. Então deixe de ser estúpido. Deixe de ser estúpido. Analise os fatos. Analise os fatos. Quer dizer, a ira de Deus se manifestou por causa de Davi, porque ele não obedeceu os princípios da palavra de Deus. Ele não obedeceu porque Deus... Quando Deus mandou Noé construir a arca, sabe por que a arca não afundou? Porque Noé construiu de acordo com as medidas que Deus deu. Então Deus, quando mandou construir a arca, quando Deus mandou Moisés construir a arca, Deus deu medidas, Deus deu parâmetros. Deus mostrou a Moisés como que tinha que ser carregada a arca. Não era de qualquer maneira, não era botar no ombro e sair carregando, ou botar dentro de uma sacola, de uma bolsa, ou em cima de um burro, de um cavalo. Não, Deus falou, você vai construir a arca e ela será levada por esse grupo de pessoas, que eram os levitas. E será carregada dessa maneira, você não pode fugir dessa maneira. Então, na época de Moisés, Deus não matou ninguém porque carregou a arca, porque eles carregavam de forma devida. Mas na época de Davi, ainda que a intenção dele tenha sido boa, mas a ira de Deus se manifestou. E a ira de Deus, pastor, obreiro, você membro que obedece cegamente, você que obedece a sua liderança, o seu patrão cegamente, a ira de Deus vai se manifestar contra você. Não adianta você orar, porque você está fugindo dos padrões da Bíblia, você está fugindo dos princípios da Bíblia. Simplesmente você está obedecendo conveniências de pessoas. Você está obedecendo a vaidade de pessoas. Pessoas que querem aparecer, pessoas que estão preocupadas com o poder, pessoas que estão preocupadas com a fama, pessoas que não querem perder a sua majestade. Então mandam você fazer um montão de coisas. Mandam você atacar outras pessoas. Eu vejo pela internet. Você ataca determinadas pessoas, determinados pastores, determinadas igrejas, porque você é pau mandado. Você é pau mandado. Você, bispo, pastor, você é pau mandado. Você não tem personalidade. Você está obedecendo cegamente a sua liderança. E assim a ira de Deus se manifestou. Porque a arca, meu amigo e minha amiga, representava a presença de Deus. Com Deus a gente não zomba, com Deus a gente não brinca, e você está brincando. Antes de você fazer qualquer comentário, você tem que analisar os fatos, para ver se é verdade ou se é mentira.
Não defenda as coisas que você não tem conhecimento. Não defenda as coisas que você não tem conhecimento, porque você vai se dar mal. Isso é obedecer cegamente, isso é ser tolo, é ser estúpido. Você obedecer ao seu patrão, obedecer à sua liderança cegamente sem saber dos fatos. Então, Deus, quando criou a arca, quando mandou fazer a arca, ele fez a arca com medidas e de maneira correta como se deveria levar. E ela nunca teve problema na época de Moisés. Já na época de Davi, ela teve problema. Então a ira de Deus se manifesta. E ela vai se manifestar na vida de todos aqueles que obedecem cegamente. Não é o fato de você obedecer. A gente tem que obedecer o que é certo. O que é certo a gente obedece. O que é errado, a Bíblia não manda você obedecer o que é errado. Então isso é história, isso é manipulação. Quando alguém manda você obedecer uma coisa errada, porque você vai pagar o pato. Você vai pagar o pato, porque na hora H, o seu patrão, ele vai lavar as mãos. O seu líder, o seu pastor, o seu bispo, ele vai lavar as mãos e você é que vai ser o trouxa da história. Você é que vai ser o bobo da corte da história. Você é que vai pagar o pato como Uzá pagou o pato. Ele perdeu a vida. E você corre o risco de perder a sua salvação quando você obedece às pessoas cegamente. Então fica aí essa mensagem. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E veja, ainda que Davi tivesse boa intenção, mas ele usou de formas erradas. E é isso que tem acontecido hoje nas igrejas. Os pastores, em todas as denominações, na sua maioria, olha, é campanha para cima de campanha. É isso, é aquilo outro, a sua vida vai mudar, vem para cá, que a sua vida vai mudar. Então, olha, o Brasil deveria ser muito mais próspero, muito mais poderoso, deveria ser a maior nação e a mais poderosa do mundo, mais do que os Estados Unidos, e todas as nações juntas. Porque aqui nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos, você vai na igreja, não existe essas promessas malucas, essas promessas que não têm nenhum sentido. Não existe. E as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias, as igrejas são bonitas, são verdadeiros templos, aonde você vai e o pastor te ensina, você aprende as coisas, e o povo é próspero, não tem campanha maluca, não tem campanha idiota, não tem palhaçada, não tem feira, não tem comércio, e o povo americano é um povo próspero, é um povo que ajuda o mundo inteiro, é um povo rico, poderoso, é o povo mais inteligente do mundo, e não tem campanha maluca. Sabe por quê? Porque eles procuram obedecer aquilo que Deus mandou. Para eles, a obediência à palavra de Deus é tudo. Agora, você quer obedecer à sua liderança, você quer obedecer ao seu patrão, você vai quebrar a cara. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, nós temos que obedecer. A Bíblia manda obedecer, mas manda obedecer o que é certo. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir a sua ajuda. Você que me conhece, você que sabe da forma que eu trabalho, eu peço a sua ajuda para abrir os olhos das pessoas para fazer o livro. Eu coloco o número da conta, o número da agência. Se você quiser me ajudar e puder me ajudar, eu te agradeço, porque eu vivo dos seus dízimos, das suas ofertas. Que Deus abençoe a todos e que tenham um bom dia.